Bom, boa noite a todos. Fazendo um resumo rápido do jogo, assim, uma leitura do que aconteceu. O primeiro tempo, o Figueirense deu a bola para nós e adotou uma postura de jogar em nosso erro. E a gente já sabia que a gente tinha estudado bem eles para o jogo, que a postura deles seria assim, até pela característica dos jogadores, né? 3 volantes por dentro, 2 jogadores um pouco mais rápido pelo lado, o Enan, que é um atacante técnico, mas não são jogadores que tenham poder de pressionar na primeira linha um adversário. E a gente já sabia que todos os adversários que eles vieram jogar aqui, e em alguns jogos eles até conseguiram sair na frente, isso dificultou muito, porque eles aí baixam linha e conseguem fazer um jogo com uma boa organização defensiva. Hoje eles deram a bola para nós, a gente já tinha um plano de jogo para fazer um jogo seguro, onde a gente pudesse subir um pouco mais o Carioca e o Cametá para jogar um pouco mais no campo deles e fazer uma saída mais qualificada, com o volante entrando mais próximo dos 2 zagueiros e a gente ficando mais com a bola. Por quê? Porque a estratégia, na verdade, era trazer essa inquietação que tem o torcedor aqui. Quando eles estão jogando dentro de casa. E a gente conseguiu isso. O torcedor começou a cobrar uma atitude maior, eles começaram a subir um pouco mais, começou a dar mais espaço. E a gente, diferente do jogo de Curitiba no primeiro tempo, na primeira oportunidade que a gente teve, a gente foi letal. Isso fez a diferença no jogo, porque a gente conseguiu fazer no intervalo uma boa leitura e conseguiu sair em boas situações de transição em contra-ataque. Essa semana a gente trabalhou muito, deu muito ênfase a esse tipo de situação, porque a gente sabia que se a gente conseguisse abrir, o adversário vinha para cima e a gente poderia aproveitar em uma condição melhor. O gol acabou acontecendo numa jogada meio que imprevisível, mas que mostra uma determinação da gente pressionar a saída de bola do adversário mesmo ganhando. Então isso é uma situação, um aspecto que a gente tem que dar méritos ao Ricardinho e ao próprio Magno, que trabalhou muito hoje na parte tática do jogo. Então foi um primeiro tempo, a gente com a bola e o adversário jogando no erro. Depois que eles tomaram gol, eles saíram um pouco mais. E o segundo tempo, onde o adversário teve mais a bola, a gente se posicionou muito bem. Em 3 jogos a gente só tomou um gol e foi uma situação de pênalti, né? Ou seja, isso dá uma demonstração que o time está bem encaixado e se pode ainda melhorar na parte defensiva, mas onde a gente criou poucas oportunidades. Mas muito feliz pelo resultado, a importância da gente subir na tabela e pontuar hoje era fundamental para a gente sair e ir para os 2 jogos em casa numa melhor condição, e eu estou muito contente pelo desempenho dos jogadores e pela vitória que o torcedor já esperava no jogo de Curitiba e que acabou não acontecendo por realmente falta de capacidade na última bola. Hoje a gente teve uma capacidade maior. Já pensa no Inter ou vai comemorar, vai curtir um pouco essa vitória, Chamusca? Cara, não tem tempo de comemorar. O jogo é terça. A gente já retorna amanhã cedo, só chega à tarde em Fortaleza. Segunda já treina e concentra. A partir de hoje à noite eu já vou começar a estudar o Inter. E já falei para os jogadores, concentração já total, recuperação, estão fazendo já crioterapia no vestiário, já treinamos aqueles que não jogaram um pouquinho. Amanhã a gente retorna para Fortaleza, mas a concentração e o foco todo nesse jogo de terça-feira, que a gente sabe que é um jogo dificílimo, contra uma equipe qualificada, gabaritada, de grande investimento, mas que a gente tem tudo junto com o nosso torcedor. Vai ser muito importante na terça-feira, fundamental que o nosso torcedor acredite no projeto da diretoria, dos funcionários, os jogadores, comissão técnica, está todo mundo imbuído de fazer um trabalho com qualidade e de excelência para que a gente possa subir o Ceará nesse ano. E a presença do torcedor é fundamental para que a gente consiga esse objetivo, principalmente nesse jogo de terça-feira. A gente tem que criar aquela sinergia que os adversários sentem quando vão jogar no Castelão contra o Ceará e que eu já senti às vezes que fui adversário. Então espero que o torcedor se motive e vá ao jogo, que a gente vai precisar muito dele nesse jogo de terça. Um encontro com o torcedor, que foi a tua estreia, vitória, né? 2 jogos fora, uma derrota para o Paraná, hoje uma grande vitória contra o Figueirense. Eu te pergunto, você sempre costuma dizer, né, pelo pouco tempo que eu estou trabalhando contigo, né, a questão do foco agora é o jogo da terça-feira, ou seja, você até utilizou uma palavra que eu não estou me lembrando aqui agora, mas o Inter passou a ser, lembrei, a tua obsessão. Obsessão, eu uso de vez em quando essa palavra realmente, a partir de agora. Já vou para o vestiário, já vou começar a mexer, ver quem jogou, ver quem não jogou. À noite, quando chegar agora no hotel, essa obsessão para a gente ganhar esse jogo e na presença do nosso torcedor, e o time vai jogar com espírito, vai jogar para ganhar esse jogo. A gente vai trabalhar muito isso.
e estudar muito o adversário com toda humildade para a gente poder se sobrepor. Eu já conheço um pouquinho o Inter, já joguei nessa competição contra eles com um outro treinador que era o Zago, mas os jogadores são basicamente os mesmos e a expectativa é de que a gente possa construir a partir de hoje, sem comemoração, nada, é pensar no jogo de terça-feira para fazer um grande jogo e junto com o nosso torcedor a gente buscar uma grande vitória. Não poderia deixar de te perguntar, o Romário está à disposição, né? Cumpriu a suspensão, volta para o jogo contra o Inter? Cara, isso a gente vai analisar, mas vamos ver a condição, em relação inclusive à parte fisiológica do Carioca. O Carioca cresceu muito no segundo tempo do jogo, deu umas arrastadas boas ali pelo lado esquerdo, tomou falta, segurou a bola. Vamos analisar direitinho quem é que está fazendo ali o lado direito, vamos ver a questão do adversário. Eu não gosto de antecipar nada assim depois de jogo, porque a gente precisa fazer análise. Eu sempre falei assim, a gente tem bons jogadores. Hoje eu gostei muito da entrada do Cafu por dentro, dando uma opção de velocidade de saída, e eu já estou treinando ele essa semana para ele poder fazer as 3 da frente ali, e ele treinou bem e hoje entrou bem no jogo. Elton entrou segurando muito bem, brigando também, ou seja, mais uma opção que a gente ganha, mostrando que está recuperado. E a entrada do Pio para fechar um pouquinho o corredor ali, já estava próximo ao final do jogo e a gente poder ter um pouco mais de posse de bola. Então a gente tem um grupo qualificado de bons jogadores que todos eles estão sendo preparados para jogar. Então, independente de quem começa o jogo, tenha certeza de que a gente vai trabalhar para fazer o melhor. Você fala muito do estudo do adversário. É claro que o adversário também estuda o teu time, né, Chamusca? Que o adversário pode estudar e que você vai tentar melhorar na sua equipe para que no jogo contra o Inter surpreenda a equipe adversária. Olha, eu falo muito para os atletas o seguinte, a gente tem que ter, eu uso até uma frase que é um pouco fora até do padrão do futebol, mas que talvez ela dê o sentido ao que a gente pensa em relação ao jogo, que é criar um menu variado de opções. Esse menu variado tem que ser saída de laterais pelo lado, infiltração de volante por dentro, combinação com os homens de frente que pode acontecer pelo lado e por dentro. A gente trabalhar situações de bola parada que são importantes e em cima do estudo do adversário. Hoje, por exemplo, a gente sabia que o adversário ia trabalhar numa marcação mais zonal e a gente busca a zona um pouco mais baixa para a gente atacar, a gente busca o espaço que o adversário dá. Então, eu acredito que a gente tem que, a cada jogo, criar sempre variações de posicionamento. Hoje, por exemplo, eu coloquei o Richardson para trabalhar um pouco mais do lado direito, mas já trabalhou no primeiro jogo do lado esquerdo. Então é a gente ter essa variação de menu e a gente não ficar com cardápio ou num jogo de não uma nota só, que o adversário marque o nosso jogo. Por exemplo, hoje eu comecei com o Ricardo mais adiantado, em vez de montar um triângulo, hoje a gente fez um 4-2-3-1 desde o início do jogo. Por quê? Porque eu conhecia a característica do Zé Antônio, que é um volante de bola longa, e a gente inibiu e matou a jogada do Zé Antônio. Ele pegava na bola, o Ricardinho diminuía. Então a gente mudou um pouco o posicionamento do Ricardinho. Então a gente tem que ter um menu, não só para defender, mas para atacar também, para que o adversário não jogue contra um time que só tem uma nota, que só toca a mesma música o tempo todo. Então o que você quer dizer é que para o jogo contra o Inter, teu repertório pode ser outro, totalmente diferente? Sim, com certeza. Cada jogo você tem conceitos que servem para todos os jogos, mas o plano de jogo, a estratégia que você vai montar e a forma que você vai jogar e a escolha e a característica dos jogadores que entrarão, isso pode trazer uma diferença e uma dificuldade grande para o adversário. O importante, cara, é a gente tá com a motivação lá em cima para esse jogo, que é jogo, eu chamo jogo de motivação natural. Você já vai jogar contra o Inter, né? Não é aquele jogo que você precisa criar fatos para motivar os jogadores. Eles já sabem que é um jogo de visibilidade. Então, a gente trabalhar para recuperar os jogadores e montar uma estratégia interessante, porque é muito importante para nós a gente vencer dentro de casa como nós vencemos hoje aqui e continuar trilhando a nossa busca pelo objetivo maior, que é o acesso.